Uma das primeiras aeronaves projetadas para transportar passageiros e operar no pós-guerra. Hoje você vai conhecer a história do Airspeed Ambassador, um avião britânico que, assim como muitos outros desse país naquela época, acabou não dando certo. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Você gosta de usar chinelo? E chinelos com temas de aviação, como esses aqui do Aero, por exemplo? Aqui eu tenho o chinelo com a estampa dos motores e também tenho o chinelo com a estampa da caixa preta. Se você gosta de usar chinelos, principalmente nessa época que tá mais quente, vai lá na loja do Aero e já adquira o seu. Eu já fiz vídeo de outros aviões britânicos que saíram do Comitê de Brabazon lá nos anos 40. Do meio para o final da Segunda Guerra Mundial, os britânicos começaram a perceber que era hora de se dedicar à construção de aviões para transporte de passageiro. Acontece que naquela época, os aviões americanos poderiam ser facilmente convertidos para transportar passageiros assim que a Segunda Guerra Mundial acabasse. Já os bombardeiros britânicos não teriam essa facilidade. Era mais difícil porque os aviões eram menores, projetos um pouco diferentes. Então, os britânicos precisavam sim se dedicar a projetar aviões especificamente para esse fim de transporte de passageiros. Foi exatamente por isso que em 1943, lá no Reino Unido, foi criado o Comitê de Brabazon. E nesse comitê, o governo britânico definiria quais eram as tendências de aviões que precisavam ser construídos para serem utilizados pela aviação comercial. Eu já fiz vídeos de outros aviões que saíram desse comitê aqui no Aero, tô deixando na descrição para você assistir depois. E um dos aviões que saiu desse comitê foi o Airspeed Ambassador. O objetivo do Ambassador era substituir um antigo avião dos anos 30, o Douglas DC-3. Do Comitê de Brabazon saíram vários tipos diferentes de aeronaves com propostas diferentes, para atender mercados diferentes da aviação comercial. Foi dali que saiu, por exemplo, o primeiro jato comercial do mundo, The Havilland Comet, também aviões grandes como o Bristol Brabazon. E um dos tipos propostos pelo comitê era um avião para cumprir etapas curtas e médias, um avião bimotor. E para cumprir tudo isso que o Comitê de Brabazon estava colocando, todas as fabricantes britânicas de aviões se envolveram. E uma das fabricantes, a Airspeed Limitada, se interessou pela produção de um dos tipos, o tipo 2 no caso, que seria esse avião menor. A Airspeed então deslocou uma pequena equipe para começar a trabalhar no desenvolvimento desse avião, e essa equipe foi liderada por um cara que trabalhou na fabricante de Havilland, o Arthur Hegg. Isso aconteceu em 1943. No primeiro conceito desse novo avião, o Arthur Hegg propôs a construção de uma aeronave não pressurizada, com peso máximo de decolagem de 14,5 toneladas, movido por dois motores radiais, o Bristol Hercules. Agora, vale lembrar que isso tudo estava acontecendo ainda durante a Segunda Guerra Mundial, 1943. Então, a Airspeed ainda estava trabalhando em aviões militares. Eles faziam aviões como o AS-45 Cambridge ou o AS-51 Horse, todos para operar na Força Aérea Real Britânica. Mas mesmo com a produção acontecendo ainda dos aviões militares durante a Segunda Guerra Mundial, a Airspeed decidiu manter os estudos desse novo avião civil, porque ele seria construído de fato só quando a guerra um dia acabasse. Como eles tinham tempo, que a guerra ainda estava acontecendo, então tudo estava só no papel, o projeto foi muito bem estudado, muito bem elaborado e ficou pronto em 1944. E esse projeto mostrou que o avião seria maior do que aquele que substituiria o DC-3, também com mais conforto interno de cabine. A Airspeed também disse que o avião voaria até que alto para aquela época, 20 mil pés. Só que como a guerra ainda estava em andamento, eles não tinham como produzir um protótipo. Então, daqueles estudos que eles tinham, o máximo que foi feito naquele momento foi uma maquete, até o fim da Segunda Guerra Mundial, quando o Ministério Britânico de Produção de Aeronaves chegou pro pessoal da Airspeed e falou: e aí, cadê o protótipo do avião? A gente precisa andar com esse negócio, né, com tudo aquilo que tinha sido conversado no Comitê de Brabazon. E aí o pessoal da Airspeed precisou começar a correr para fazer esse primeiro protótipo e mostrar que de fato o avião poderia voar. Para a homologação, a Airspeed precisaria construir não um, mas dois protótipos desse novo avião. O primeiro protótipo seria uma aeronave não pressurizada, equipada com dois motores radiais Bristol Centaurus. Você vê que já é um motor diferente daquela primeira proposta feita pelo projetista Arthur Hegg. O segundo protótipo teria uma estrutura melhor de fuselagem para comportar todo o sistema de pressurização e também uma estrutura melhor de asa para comportar não dois motores radiais, mas 4 motores turbo
turbohélice. Depois de muito trabalho, o primeiro protótipo finalmente fez o primeiro voo em julho de 1947. O voo até que foi bem sucedido, mas eles notaram que precisavam mudar algumas coisas no projeto. Isso era até que normal naquela época, porque apesar deles fazerem testes em túneis de vento, tudo era feito no papel, não tinha computador, não dava para simular nada. Então eles precisavam voar com o avião para ver os problemas que teriam e aí voltar para as pranchetas e fazer alterações. Então rolava muito a tentativa e erro naquele momento. Isso deixava o programa de construção de um avião mais caro e mais demorado. Nesse primeiro voo de testes, eles perceberam que o avião precisava ter um passo reverso, porque era difícil parar o avião. Então essa foi uma das primeiras mudanças que eles fizeram para a próxima versão desse protótipo. Foi em setembro de 1947 que esse avião passou a ser conhecido pelo público, porque ele fez a sua primeira aparição na Sociedade dos Construtores de Aeronaves Britânicas, ao lado do segundo protótipo, que até aquele momento também era equipado com motores radiais. Lembra dos motores turbohélices que eu falei? Então, até aquele momento ele ainda não tinha acontecido. No final daquele ano, em novembro de 1947, o Airspeed Ambassador se envolveu no primeiro acidente. Não foi um acidente grave, ele fez um pouso de barriga por conta de um problema hidráulico que impediu que o trem de pouso descesse. Mas esse acidente não abalou a imagem do Ambassador para as companhias aéreas, e uma empresa recém-criada, a British European Airways, anunciou que tinha grande interesse de encomendar pelo menos 20 unidades desse novo avião. E assim ela fez quase um ano depois, em setembro de 1948. O avião era muito bom, ele era tão confiável que lá no evento de aviação Farnborough, na Inglaterra, eles fizeram uma decolagem só com um motor ligado. Então, decolaram assim, o outro motor ficou com a hélice embandeirada, fizeram toda a apresentação e o segundo motor só foi acionado na hora do pouso, mostrando que o avião era capaz de voar com um motor só. No final das contas, 3 protótipos foram construídos e o segundo deles com todo o sistema de pressurização. Vale lembrar que os 3 protótipos foram construídos com motores radiais. O motor turbohélice ainda não tinha equipado esse avião. O segundo protótipo acabou sendo adquirido mais tarde, em 1953, pela fabricante de motores lá do Reino Unido, a Bristol Aeroplane Company, para testar motores a jato. Depois esse avião acabou sendo adquirido pela Rolls-Royce em 1958, também com o mesmo propósito, para testar os motores Dart RB-53 e também o Tiny RB-109. Mas voltando um pouco no tempo, ainda na fase de desenvolvimento, a Airspeed notou que eles precisavam mudar algumas questões de projeto, como por exemplo o fluxo de ar sobre as asas. Como o avião voava numa velocidade alta, ele não conseguia manter esse fluxo de ar colado na superfície da asa, ele acabava se soltando, e isso é um problema, gera turbilhonamento e, claro, diminui a sustentação. O avião pode até estolar por conta disso. Então, eles precisaram corrigir esse problema. A Airspeed só conseguiu resolver esse problema com a participação de uma outra fabricante britânica, a de Havilland, e isso já era em 1949. Então, mais uma vez, os britânicos foram perdendo o timing de produção de um avião. A produção em série do Airspeed Ambassador começou de fato em 1950, ou seja, 7 anos depois que o projeto começou a ser concebido, ainda lá durante a Segunda Guerra Mundial. O primeiro avião foi entregue para o seu operador, a British European Airways, em janeiro de 1951. Vale lembrar que em 1951 os aviões turbohélices já estavam tomando seu espaço e também a era do jato estava prestes a começar. O Airspeed Ambassador, um avião com motores radiais, já estava atrasado. O avião era legal, ele era moderno para aquela época, falando de design, de aerodinâmica, de espaço interno. Ele era um avião com trem de pouso triciclo, o principal embaixo das asas e o trem de pouso de nariz ali na frente, e um trem de pouso de nariz totalmente manobrável. As linhas do Ambassador lembravam bem a do Constellation, um avião americano, só que ele tinha uma autonomia menor que o Constellation, porque o objetivo desse projeto era cumprir etapas curtas e médias. Ele parecia até um avião promissor. Tinha 25 metros de envergadura, 35 metros de comprimento, podia carregar até 60 passageiros e tinha um peso máximo de decolagem de 23 toneladas. Ele era equipado com 2 motores radiais, o Bristol Centaurus 661, com 18 cilindros e 2.625 HPs cada um. E ele tinha uma boa performance, precisava só de pouco menos de 800 metros de pista para pousar com o peso máximo de pouso e por volta de 1.000 metros para decolar com o peso máximo de decolagem. Isso com os 2 motores funcionando, porque se o avião tivesse só um motor funcionando,
ele poderia decolar em uma distância de um pouco mais de 1.500 metros de pista. Então aquilo que eles tinham apresentado lá no evento de Farnborough na Inglaterra, né, os protótipos com o motor só funcionando, ainda se mantinha com o peso máximo de decolagem. A autonomia desse avião variava bastante, dependendo, claro, da quantidade de peso que ele estava carregando, ia de 1.160 até 3.140 km. A companhia aérea que fosse adquirir esse avião poderia optar pela cabine pressurizada ou não pressurizada, e a configuração interna variava, podia carregar entre 47 e 60 passageiros. Diferente de outros aviões, americanos principalmente, que foram herdados da Segunda Guerra Mundial para transportar passageiros, o fabricante já desenvolveu um negócio levando em consideração o ruído interno. Então, por se tratar de motores radiais em um avião daquela época, ele era até que silencioso. Ele podia ser comparado até com o ruído de aviões turbohélices. Agora, se o avião era tão bom, tão promissor, um design moderno, o que aconteceu? Por que foram construídas só 23 unidades, contando os 3 protótipos? Por que esse avião acabou não sendo levado para frente? Bom, a primeira coisa foi por conta de algo que os britânicos sofreram muito: timing. Eles acabaram perdendo o timing, como eu falei antes, então esse avião acabou chegando tarde demais. A British European Airways operou esse avião entre os anos de 1952 e 1955, e o primeiro avião recebido pela companhia aérea atingiu uma marca de 2.230 horas de voo por ano. Mas o Ambassador acabou tendo que lidar com a concorrência de um outro avião proposto pelo próprio comitê de Brabazon, que foi o Vickers Viscount, um avião turbohélice, que eu também já fiz vídeo até mostrando um desse de perto lá no Musal. Ou seja, não tinha mais como um avião com motores radiais competir com um avião moderno como o Viscount, que já era equipado com motores turbohélice. O golpe final para acabar de vez com esse avião aconteceu em 1958, quando aconteceu um acidente e o avião levava todo o time do Manchester United. Esse acidente manchou de vez a imagem desse avião. E aí, um avião que já estava balançando, já estava se carregando, passando por dificuldades de tempo, de tecnologia, não tinha mais como continuar, então ele acabou por aí. Lembrando que a produção já tinha sido encerrada ainda em 1953, 5 anos antes do acidente. Então tinham sido produzidas poucas unidades, aí o avião acabou sendo encostado de vez. Então é isso, é a história de mais um avião britânico que saiu lá do comitê de Brabazon que também não deu certo. E mostra que essa imposição desse comitê de tentar ditar para o mercado o que o mercado precisaria, em vez de ser o contrário, né, o mercado demandar para as fabricantes aquilo que precisava, realmente não deu certo. Eu devo fazer outros vídeos dos outros aviões do comitê de Brabazon. Só para te lembrar, eu já falei aqui do de Havilland Comet, primeiro avião a jato, também o Vickers Viscount, né, que é um avião que aí sim foi para frente, veio no time certo. Teve também o Bristol Britannia, o Bristol Brabazon, que também foram 2 fracassos da aviação. Agora esse, o Airspeed Ambassador, tem outros aviões. Se você quiser que eu fale sobre esses outros aviões, escreve aí nos comentários. E tem o próprio comitê de Brabazon, que dá uma história bem bacana também, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar com quem você puder. E se você ainda não se inscreveu aqui no Aero por Trás da Aviação, clica no botão aqui embaixo. Você está assistindo o vídeo até aqui, então ajuda a gente a chegar agora em 1,5 milhão de inscritos, se inscrevendo no canal, porque outros vídeos de aviação, histórias, curiosidades, mostrando os aviões de perto, a gente publica semanalmente aqui no YouTube. E não esqueça dos chinelos do Aero também, lá na loja, o link está na descrição desse vídeo. É isso aí, valeu e até o próximo.